O texto de hoje é o de Tiago 1, dos versos 16 a 18. Vamos lá? Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse texto é interessante e ele continua naquela linha em que a gente estava. No último devocional que a gente viu, foi que o Senhor, Deus, não tenta a ninguém, mas que o pecado ele vem de acordo com a nossa cobiça do nosso coração. E aí Tiago continua exatamente retomando aquela questão de que Deus não tenta ninguém, falando assim, ó, não se enganem, tudo que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eu acho um contraste muito interessante com a questão do devocional passado. No texto anterior, ele fala exatamente que do nosso coração, da nossa cobiça, vem as coisas ruins. Vem aquilo que vai gerar um pecado, que vai gerar a gente conceber um pecado. Mas as coisas boas vêm de Deus para nós. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. É engraçado você perceber isso, que Deus é bom, a gente não. Eu tenho uma amiga que ela costumava dizer que tudo que tem de bom em mim é Deus. Eu sou o resto. E é exatamente isso. Tudo que tem de bom em nós é porque Deus nos transformou, é porque Jesus habita em nós. E se Jesus não habita em você, nem isso tem, né? Porque a verdade é que tudo que a gente fizer, se não for com Jesus, se não for com foco em glorificar o nome de Deus, nada disso vale. Nada disso, como fala Isaías, né? Fala que são trapos de imundícia. As nossas coisas, as nossas melhores atitudes são como os trapos de imundícia. Eles não valem de nada. E esse texto está falando exatamente esse contraste, né? Do que antes falou, que as coisas ruins vêm do nosso coração, as coisas boas vêm do Senhor. Desce dele, do Pai das luzes, né? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda vez que eu leio isso, e uma das minhas músicas preferidas fala exatamente isso, de que é a transcrição desse versículo, né? Que no Senhor não há sombra de mudanças e nem variação. Se a gente olhar para esse mundo louco, todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma novidade. E o Senhor não. E de verdade, que esperança poder viver isso, poder fazer, gente, alguma coisa na minha vida não vai mudar, porque o Senhor não muda. Todos os dias a gente tem uma coisa diferente. E eu tava pensando isso esses dias sobre o meu filho, né? Eu tenho um filho pequenininho. Ele hoje está com 4 meses ainda. E tem noites que ele dorme 6 horas durante a noite. Tem noites que ele dorme 3. Tem noites que ele dorme 2 horas. Cada noite é uma novidade. E quando eu acho que ele vai dormir uma noite toda, que ele vai manter essa rotina de dormir a noite toda e que eu vou conseguir descansar um pouco mais durante a noite, ele acorda na próxima noite e acorda muitas vezes na próxima noite. E isso muda, né? Muda o tempo inteiro. Porque nós, seres humanos, mudamos. E me lembrar que o Senhor não muda, que nele não há sombra de mudança, não há variação. Não chega nem
perto o que poderia ser de uma mudança. Não dá. Com Deus não tem mudança. Ele é perfeito. Ele é imutável. É um dos atributos de Deus, a imutabilidade. Ele não muda. Enquanto a gente muda, e a gente muda com ele também, né? Às vezes a gente tá sem vontade de fazer um devocional, tá sem vontade de fazer qualquer coisa pra Deus, tá sem vontade de ir na igreja, tá sem vontade de tudo. Mas Deus não é assim. Deus não nos trata desse jeito, porque ele não muda. E uma característica importante dessa não mudança de Deus tem a ver com o versículo 18, que fala assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como a primícia de suas criaturas. Esse versículo, eu vejo muito claramente a salvação sendo falada aqui. Que o próprio Deus, segundo a vontade dele, nos gerou, nos fez filhos dele pela palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? A palavra de Deus, a Bíblia. Essa aqui, ó, que tá aqui, ó, 66 livrinhos pra gente poder aprender e crescer cada dia mais e conhecer mais o nosso Deus. Então ele, através da palavra dele mesmo, a mesma palavra que cria tudo, foi a palavra que ele fez com que fosse escrita e inspirada, né, por ele, para que homens escrevessem, viessem para a gente e a gente conhecesse esse nosso Deus cada vez mais. E essa palavra da verdade é aquela que nos gerou para que a gente fosse as primícias de suas criaturas, para que a gente tivesse a salvação, para que a gente conhecesse ao Senhor, para que a gente vivesse essa vida transformada por Ele. Então essa salvação é também uma boa dádiva e um dom perfeito que vem dele. Essa salvação só poderia vir do Senhor. Você consegue se imaginar você sendo aquele que tem a cobiça no seu coração, gerando alguma coisa de boa para a salvação? Não tem jeito. Não tem jeito. Porque tudo que a gente faz não vai estar bom o suficiente. Porque é da gente. Mas se Jesus estiver conosco, aí sim. Aí tem jeito. Porque Jesus e o sacrifício dele na cruz é aquele que nos dá esperança, que faz com que as nossas atitudes sejam transformadas em coisas boas e que honram ao nosso Deus. Por causa de Jesus, não por causa de você, não por causa de mim, não porque eu sou boa, não porque você é boa, mas porque Jesus é bom. E porque o sacrifício de Jesus foi bom o suficiente para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua cobiça. De verdade, essa salvação que está na nossa vida, essa salvação que transforma o nosso coração, ela deve ser aquela que nos motiva a viver essa vida longe do pecado, a passar pelas provações, como vem falando, né, em todo o texto do livro de Tiago, passar essas provações com sabedoria, com força, com esperança, por causa de Jesus. Jesus, 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 sempre Jesus. A nossa vida ela precisa ser cristocêntrica. Tudo na nossa vida girar em torno de Jesus, porque Ele é e nós não. Se nós formos comparar nós e Ele, a gente vai ver exatamente isso. Ele é e nós não somos. Ele pode e nós não podemos. Tudo de bom é dele. Nós somos o resto. E glórias a Deus por isso. Porque por causa de Jesus, eu posso viver essa transformação. E você também pode viver. Por causa de Jesus, nós temos essa salvação que nos leva para perto de Jesus. Nos leva para uma eternidade junto com Deus. Desfrutando, louvando e alegre, vivendo eternamente para honrar e glorificar ao nosso Deus. Mas que tal começar isso hoje? Que tal começar isso agora? Desde agora, que a nossa vida aqui na Terra, enquanto não chegamos lá na eternidade, que nossa vida aqui
possa ser para honrar e glorificar este que não tem sombra de mudanças e nem variação. Que a imutabilidade de Deus te desafie a viver uma vida diferente. Porque a partir do momento que temos essa salvação, em que permitimos que o Senhor Jesus transforme a nossa vida, a gente vai poder viver uma vida plena de alegria e de deleite mesmo no Senhor, sabe? Que você possa, de verdade, se deleitar no Senhor e adorá-lo com sua vida desde aqui, para que na eternidade possamos fazer isso muito melhor e muito mais. Isso vai ser sensacional, sensacional. Que Deus te abençoe e que te ajude a glorificar a Ele mesmo hoje. Ótimo dia para você.